3, 2, 1. Fala, seus crentes freudianos, como é que vai esse subconsciente aí? Eu sou o João Arruda. Eu sou o João Marcon. E esse aqui é o MJCast. Isso aí, mais um. Pra glória de Deus. De Deus. Ah, moleque. Top demais, Top hein? demais. E hoje nós temos um convidado aqui. Mais que a galera, especial. E a galera vai entender essa saudação daqui a pouquinho. Já viram o nome dele aqui, Sim, né? já sabe Na quem é. Mas talvez a galera não sabe o foco dele, né? O foco de estudo. Mas antes de apresentar o nosso convidado, vamos agradecer nossos apoiadores, agradecer a galera do Gente Boa, né? Que é Mais nosso uma patrocinador Master, tá com a gente sempre, dando uma força pra nós. Galera da Sign Logos, Logos Decor. E hoje nós temos também aqui a galera da Livraria de Londrina, né? Que cedeu esse material pra gente aqui, a gente vai expor pra vocês daqui a pouquinho. Tá aí durante a EBL, muitos livros ali vendendo, então você que tá aqui na igreja, tá em Londrina, vem nos cultos que a livraria vai estar aberta. Tá aberto, cheio de livro novo, chegando no lançamento atrás do outro. É verdade. É isso aí. Fechou? Já vamos pro seu objetivo, Gil? Bom objetivo. Porque hoje aqui tem até pela primeira vez, a gente gravou, a gente tá na semana da EBL. É verdade. Gravamos com um monte de gente, mas falou que era ele e veio gente aí, ó. Tá com uma plateia aqui. Quer né? entrar, então quando eu falar o nome dele, vocês dão uma salva de palma começando. Mas tem que, antes de anunciar, tem um negocinho, né? Ah, é verdade, eu tô Tá esquecendo. esquecendo. Então, É verdade, é verdade. tem que fazer. Então roda a vinheta, né? Ô, Gil, como que você esquece da vinheta? Você tá chamando a vinheta já faz um tempão. Era o único trabalho que eu tenho, eu esqueci. Mas então você vai anunciar nosso convidado de hoje. Então, vamos lá. Uma palma de salva para ele, Alan Brizotti. Ah, moleque! Benção. Prazer, Que gente. honra, hein? Que honra, Meu pastor. Deus. Seja Tamo bem-vindo. É um prazer ter você Amém. aqui. Desde já agradecer por ter prontamente aceitado o convite. E se apresenta brevemente aí pra galera, depois a gente entra na sua história. Pra mim é um prazer, gente, estar com vocês aqui. Aqui em Londrina é a quarta vez, na verdade, porque eu já tinha vindo aqui em 2000 e alguma coisa. Mas na igreja aqui, a de Londrina, é a terceira vez. E eu sou um curioso que tem muita vontade de conseguir seguir se alimentando daquilo que é o desconhecido, maluco, misterioso. É a minha área. Então é um prazer imenso trocar essa ideia com vocês aqui. Eu sou um cientista da religião, trabalho com ciências das religiões e psicanálise, né? Daí o Freud, meio que a minha área é um pouquinho mais lacaniana, mas eu vou entendi. nesse caminho aí. Entendi. Legal. Não é tão freudiano, mas Não é tá Freud, é Lacan. Rapaz, o bicho é diferenciado mesmo. bom. Nossa, já deu pra ver que vai ser top o negócio. Mas, pastor, vamos começar do começo então, né? Isso A gente aí. fala aqui uma pergunta que a gente sempre faz. É nascido em berço El Shaddai, cristão ou não? Veio pra fé depois de mais velho? Como que foi essa infância? Não. Eu tive... Na verdade, assim, eu digo que eu nasci primeiro da arte, depois da igreja. Minha mãe, baiana, tal, veio pra São Paulo, aquela velha história, né? Minha mãe foi pra São Paulo, tal. Em São Paulo eu nasci e fui criado numa família que mexia muito com arte, com música. Minha tia, por exemplo, tem uma tia que me influenciou muito. Ela mexia com teatro, só andava com aqueles caras barbudão, camisa do Che Guevara. Entendi. E eu cresci lendo os livros com esse pessoal, vendo interpretação de teatro, essa coisa toda. Isso mexia muito comigo. Aí, mais ou menos com 11 para 12 anos, minha mãe começou a ir pra igreja, converteu e tudo mais. Assembleia de Deus, embora hoje eu seja batista, mas era Assembleia de Deus. E Então, daí pra frente eu fui, né, cara? Aí, ó. Daí pra frente eu fui... eu me lembro, porque eu tenho um tipo de memória fotográfica, eu me lembro literalmente do dia, de que fui pra frente, fiz o trâmite normal, eu já estive do outro lado. Já teve. Eu fui lá na frente, levantei a mão, me entreguei a Cristo. Eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos. E era de São idade. Paulo capital mesmo? São ou Paulo não? capital. São Paulo capital. Zona Sul de São Paulo. Entendi. Aí daí pra frente foi só linkando as duas coisas, né? O gosto pela arte com a coisa da palavra. Que legal, pastor. Que legal. E tanto que você é instrumentista também. Sim, durante um certo tempo eu toquei, mexi mais com música, gostava muito de música. Eu tenho um irmão que é tecladista profissional, meu irmão toca muito. E aí com o tempo a gente vai... Porque assim, o caminho que eu segui exige demais. Não dá pra levar ao mesmo tempo esse nível de estudo com a música, porque ela também exige o mesmo nível de estudo. Sim. Então hoje a música pra mim é praticamente um hobby, né? hobby. Quase não Mas mexo. você tocava o quê, pastor? Violão. Violão mesmo. Entendi. Sempre mexendo com violão, guitarra de vez em quando. Entendi. E pra entrar, vamos dizer assim, você contou a conversão e atuar, vamos dizer assim, na igreja, ministerialmente, foi na música ou alguma outra área, assim? Como que era lá a realidade da igreja que você... Comecei na música, porque só tinha músico bom na igreja na época. Entendi. Tinha um pessoal muito bom que vinha de conservatório, tocava na noite. Esses caras eram muito fera. E aí eu gostava muito, ficava com os caras. Eu acredito hoje, fazendo uma leitura minha mesmo, que como eu já vinha da arte, eu, obviamente voltei para esses caras, a outra área da arte que é a música. Entendi. Então ficava junto com eles, conversava, trocava ideias, ia aprendendo, olhando, aprendi tudo de ouvido. Não sei ler partitura como meu irmão, mas aprendi tudo de ouvido. E fui aprendendo, ficando com eles.
com o tempo, eu começava a perceber a pobreza das frases dos hinos. E eu pensava, tem coisas a mais aí. E sempre fui de leitura, fui lendo. Chegou um tempo que eu acabei percebendo que eu tinha que pesquisar mais. E aí o gosto pela pesquisa foi maior do que... Despertou aí. Legal, nasceu pela letra da música. Legal. E você fala assim, a pobreza da composição, você Sim, fala sim, ali, das músicas. Porque tinha uma coisa... Eu achava muito redundante, as mesmas frases, as mesmas coisas. E eu, olhando pra hoje, era rico. É isso que eu ia falar pra você. Agora tá bom, né? Agora ficou... Hoje o negócio tá... Né? Se naquela época era raso, hoje é anêmico, né? Então, aí eu comecei a perceber, falei, não, quer saber? Eu vou seguir o caminho dos estudos e tal. Entendi. Que era sempre uma área também que eu já gostava muito, né? Então, pra mim, acabou sendo uma coisa linkando com a outra, né? Nunca tentou compor nada? Até tentei, mas não é a minha. Não é a área. Não é a minha, não. Entendi. E essa afinidade, esse despertamento para a parte psicanalítica, da psicologia da mente, surgiu na igreja também? Ou como que foi? Foi algo, de repente, lá acadêmico? Que você acadêmico. Acadêmico. Quando eu comecei a ler, a primeira vez que eu li Mal-Estar na Civilização do Freud, eu já falei, opa, esse negócio aqui é diferente, né? A visão... Porque Freud consegue fazer uma coisa que é uma das revoluções mais assustadoras da natureza humana. Freud é o primeiro cara que diz para o homem que o eu não é senhor na própria casa. Então ele produz uma revolução da interioridade. Sim. Uma coisa é você falar do aparelho estomacal, do aparelho digestivo, aparelho, sei lá, humano, biologia. Outra coisa é você desenhar o aparelho psíquico. Freud fez isso. Então isso para mim foi surreal. E quando eu, nas minhas leituras, minhas pesquisas, comecei a ter contato com o seminário de Lacan, Jacques Lacan foi um francês que ele releu Freud. Quando eu comecei a ver a profundidade de Lacan, e eu sou apaixonado por isso, eu gosto de ler o cara que eu preciso ler ele 200 vezes para não entender. Para não entender. Para não entender. Aí Lacan tem disso. Então eu comecei a me aprofundar um pouco mais disso, mas sempre à base de leitura. Tem uma coisa que é um dado legal, cara. Durante um tempo eu fiz a minha formação, estudei, porque a psicanálise você nunca para de estudar, ela é eterna, não tem uma formação. Só que eu não queria trabalhar com a clínica propriamente dita, essa coisa minha, não queria trabalhar. Só que quando eu entrei no mestrado, comecei a fazer Ciências das Religiões no mestrado, a minha área nas Ciências das Religiões é Linguagens da Religião. Sim. E Linguagens da Religião, na minha perspectiva, onde eu trabalho hoje, que é a análise do discurso, a análise do discurso é uma ferramenta, um instrumental das linguagens da religião, tipo semiótica russa, que é uma outra fase e tal. Na análise do discurso, uma das bases da análise do discurso é a psicanálise. E aí, quando eu comecei a mexer com isso, eu fui para a área francesa dela. E a área francesa dela, embora eu trabalhe hoje mais a russa por causa da minha dissertação, que é Bakhtin, Voloshnov, o círculo russo, na área francesa da análise do discurso tem Jacques Lacan. Ou seja, eu me encontrei de novo, literalmente. As duas coisas se juntaram. Aí hoje eu estou clinicando, né, atendendo alguns pacientes. E, de certo modo, não ficou tão distante. Porque o problema era quando você entra para dentro de teologia, como psicanálise, tem problemas muito grandes, muito complexos. Ainda são diálogos para 300 anos para frente. Já na ciência das religiões é mais interessante, porque a gente olha o objeto religioso sagrado de fora e não de dentro. Então você tem um pouco mais de plasticidade para lidar. Estudo, né? Isso. Nesse sentido de Freud, que ele faz essa construção da mente, do ego, superego, né? A subconsciência. Ele tira isso de algum lugar? Existia algumas coisas antes? Porque eu já ouvi dizer, não tenho certeza, que Agostinho de Hipona já falava alguma coisa em relação a uma subconsciência. Ou da onde ele tira isso? Qual que é a fonte de Freud? E como o Lacan interpretou ele, assim, de forma rasa, obviamente. Sim. Freud ele começa pela neuropsiquiatria, né? Conhecia muito disso, tinha muita leitura. É bom lembrar que Freud era um judeu, né? Sim. Tinha uma capacidade impressionante de estudo, de busca. Culturalmente, né? O povo judeu tem disso. Tem um livro chamado Judeus e as Palavras, que é da Fania Oz Salzberger, filha do Amos Oz, espetacular, que trabalha essa ideia de que o povo judeu tem uma estrutura de leitura muito grande, é um povo de livro. Freud tinha uma vasta cultura, os primeiros momentos que ele estudou, começou a perceber. Difícil dizer uma base necessariamente. Se a gente olhar para trás, obviamente a gente vai ver resquícios dessas teorias. Tanto em Agostinho, a gente pode ver, por exemplo, isso até antes, para trás, você vai encontrar uma ou outra percepção como essa. O que você não tem é a coisa sistematizada, que é o primeiro passo, vamos dizer, que Freud vai fazer. Lacan vai aprofundar depois, e hoje já tem outras infinitas escolas, né? Você pode olhar, por exemplo, se você olhar na escola inglesa, você vai ter Winnicott, por exemplo, que é
fenomenal, dona do Winnicott. Você vai ter Melanie Klein, que é espetacular. Se você olha, por exemplo, o lado francês, né, além do próprio Lacan, tem hoje Elisabeth Roudinesco, que escreve muito, François Dolto. É uma coisa muito ampla. Complexo. O legal do Freud é essa capacidade que ele tem. Estuda primeiro, faz lá a faculdade, o doutorado dele, toda aquela coisa, vai estudar em Paris, começa a ter acesso, contato com os caras que trabalhavam as coisas mais pesadas, de histeria e tudo mais. Ele começa a perceber que tem algo a mais ali. E ele tem uma coisa que é a coragem de inserir a sexualidade no processo, que até então ninguém inseria. Ele começa a dizer da erotização da criança, da fase oral, toda essa coisa. Quando Freud começa a pontuar isso, dá um... Os caras... E vira polêmico também, né? Porque ele fala que todas as fases da criança têm a ver com a sexualidade dela, né? Tipo, dos impulsos, das vontades, né? Fase oral, né? Oral. Então, tudo isso é uma coisa que é legal, porque com o processo, com o passar do tempo, e à medida que você vai estudando, vai lendo, vai participando do chamado tripé psicanalítico, que é análise, supervisão e prática, você começa a ter uma noção da profundidade que é isso. Aí, quanto mais você tem noção dessa profundidade, menos você fala disso. É interessante isso. Quando você encontrar um cara que acha que sabe tudo sobre Freud, sobre Lacan, ele não sabe absolutamente nada. Esses dias eu até coloquei no meu Instagram, coloquei um post lá, eu escrevi que há 4 psis. Há o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista e o psicanalha. O psicanalha é o que não lê nada, é o que não lê nada, é o que confunde psicanálise com coach, sabe? Sim, esses aí. Muito, cara, esses caras não são psicanalistas, são psicanalhas. Palestra quântica. É esse tipo de coisa aí. Quanto mais mirabolante o sobrenome, pior a causa. É verdade. O que eu acho engraçado, assim, acho que não sei como fazer, como foi feito, a questão da aplicação, né? Porque, por exemplo, ele faz o estudo, sistematiza, como você falou da histeria, tem as histórias de Freud que ele cria a hipnose para tentar curar na época dele a histeria. Como sai a psicologia sai da teoria e entra para uma prática psicanalítica ali, uma ação para transformar aquele problema. Porque, assim, na ciência e na medicina, acho que é mais fácil do que algo abstrato como a mente, você conseguir sair da teoria para uma prática que transforma a vida da pessoa. Porque, na verdade, ele começa a fazer as anotações, ele começa a fazer as próprias clínicas, os casos que ele tem. E o que é legal é que a gente tem tudo isso em texto. Freud tem texto demais, cara. Muita coisa documentada. Por isso é tão importante a supervisão, porque aí você consegue ver, reler esses casos, participar de encontros de supervisão, notar como esses casos agiam, como é que era feita esse tipo de coisa. Por exemplo, Freud começa por um certo tempo a usar hipnose, percebe que não funciona em alguns casos. Sim. Então ele vai dizer, a hipnose só funciona para quem é sugestionável. Quem não é sugestionável não adianta. E essa é uma verdade. Sim. Que os malandros usam em púlpitos e igrejas, inclusive. Então tem todo um trabalho. Na verdade, é legal uma história da psicanálise. Tem uma história envolvida, tem um processo. Tem começo, meio e não vai ter fim, porque esse negócio é extremamente amplo, né? Muito profundo. Que legal. Quando você começa a perceber, por exemplo, que Freud começa a ganhar um certo peso, um certo nome, aí começam a tratar, levar um pouco mais a sério, até porque o novo assusta, entendeu? Sim. Ele começava a colocar, sentia quando ele colocava as ideias, muita resistência da classe médica, mas com o tempo a coisa vai passando. Ele enfrentou a guerra, né? Teve todo esse processo. Inclusive tem uma peça, eu assisti ela em São Paulo, chamada A Última Sessão de Freud, que ela é baseada no livro, né, que a editora Ultimato tem. Deus e C.S. Lewis, Freud e C.S. Lewis discutem Deus, sexo e o sentido da vida. Muito legal. Eles fizeram uma peça, até aquele ator, o John Wagner, é o Freud. Eu fui lá assistir, é espetacular. É uma espécie de... vamos dizer, um debate, né, ficcional, porque eles nunca se encontraram, sobre Freud já no final da vida, com C.S. Lewis bombando, chegando, né? E eles conversam sobre isso, é muito bacana. Essa peça ficou em cartaz muito tempo em São Paulo, depois ela saiu e agora ela voltou, tá andando pelo Brasil aí. Se passar por aqui, não percam a oportunidade. A última sessão de Freud. Fenomenal. C.S. Lewis também. É verdade. Muito bom. Que massa. Legal. Legal, interessante. É um assunto muito, muito amplo e que é muito legal. Ô, Alan, mas aí você, tipo assim, você comentou que surgiu na academia, né? Esse interesse pela psicologia. Mas ali, assim, você sentiu que isso era uma necessidade sua na fé, na igreja? Sentiu que faltava alguma instrução em relação a isso? Ou não? Realmente foi algo que espontaneamente no estudo
você despertou isso? Porque você falou que lidava com a música na igreja, né? Hoje você prega, por exemplo. Ou foi no início do Ministério de Pregação que você falou, pô, eu quero ir pra esse lado aqui, acho que tá precisando. Não. Eu sempre fui muito focado no que eu precisava pra mim. Pra você, entendi. Assim, o meu grande medo hoje, antes de pregar, é esse medo. Subir lá e não ter nada pra dizer. Entendi. Entendeu? Porque tem muita gente com fome, não dá pra frustrar a fome do povo. Então, eu sempre tô lendo, tô estudando alguma coisa. Se eu voltar aqui semana que vem, eu vou ter outras coisas pra dizer. Legal. Coisa nova, pesquisando o tempo todo. A minha vida sempre foi essa busca, sabe? E quando eu olhei pra esse... O que me chamou a atenção na psicanálise, em especial, é a capacidade que a psicanálise tem de não desprezar o inconsciente. De saber que tem uma verdade aí. Lacan, por exemplo, tem umas frases assim espetaculares. Lacan diz assim, ó, aquilo que você não quer dizer é o que deveria ser dito. Ou seja, é o teu ato falho que te entrega a verdade de si, sabe? Sim. Então tem uma série de coisinhas que são extremamente verdadeiras, profundas e são dentro da gente. E não é porque elas são dentro que elas são apenas subjetivas. Existe uma verdade da subjetividade. E isso a gente acessa a partir do inconsciente. Ato falho, sonhos... às vezes, por exemplo, Lacan dizia assim, ó, o analisando na sessão não tem problema em falar. Ele tem problema em escutar o que disse. É verdade. Porque é um outro jeito de falar. Por que eu falei isso? Acontece muito na sessão, alguém fala assim, ó, cara, eu vou falar um negócio aqui que eu acho que não tem nada a ver. É o inconsciente jogando. Fala. Ou então é um ato falho, um jeito de... Freud conta um caso, por exemplo, de um cara que veio com a chave da casa na mão, tentando abrir a outra porta de uma outra casa. E aí ele pega essa cena e leva para o inconsciente para descobrir o que estava por trás desse abrir uma porta de uma casa que não é a dele. Esse tipo de coisa. Tudo são linguagens. O Lacan diz que o nosso inconsciente é estruturado como uma linguagem. Então aí você tem que saber como é que lê isso. Certo. Por imagens, por empréstimo, por ato falho. A igreja, por exemplo, é um laboratório dos inconscientes, né? Sim. Então é muito legal. E a questão da... Como você analisa, né? Porque como você analisa a religião de hoje, você também analisa a geração de hoje, a sociedade como um todo, né? Então a gente sai de uma sociedade da repressão, que é da formação do caráter, que Freud fala, e a gente entra citando o Byung-Chul Han, por exemplo, do positivismo. A gente sai de uma geração onde a repressão forma o caráter e que hoje a gente tem muita liberdade, até dentro da igreja a gente já tem muita liberdade, e dentro da sociedade. Qual que é os frutos que você vê dessa... Ou a gente não sabe se está ainda ou não na pós-modernidade, né? Mas dentro dessa pós-modernidade, desse mundo de hoje, qual que é os frutos que você vê tanto para a sociedade como um todo, quanto para a religião, assim, em perspectiva de futuro mesmo, do que vem por aí, dessa mudança de cultura que a gente teve tão gigantesca, assim. O grande problema hoje, e eu tenho a sensação estranha de que as pessoas, principalmente na igreja, não estão percebendo isso, e é bom poder falar isso aqui, é que nós estamos enfrentando a mudança de uma outra perspectiva nunca antes enfrentada na história. É esse que é o problema. Nós não estamos mais numa época de mudanças. Nós estamos numa mudança de época. Sim. E não dá para dizer estando nela. Você só consegue dizer em perspectiva. Não dá para falar isso aqui agora. Entendi. Entendeu? Porque o que a gente olha para frente, por exemplo, o Byung-Chul Han escreve um livro chamado Sociedade do Cansaço. No Sociedade do Cansaço, ele fala que as pessoas não estão cansadas. Elas estão cansadas de estarem cansadas. Sim. Ou seja, o cansaço é do próprio cansaço. Sim. Depois, no outro livro dele, que ele vai trabalhar a ideia do enxame do digital, do excesso de positividade, vai dizer que hoje as pessoas têm que ser positivas o tempo todo. O que ele está dizendo com tudo isso, para resumir? É o que Lacan já disse. O excesso produz a angústia da escolha. Se só tivesse um refrigerante, você não ia ter a angústia de escolher entre a Coca e a outra. Sim. Só tem um, né? Na pós-modernidade, hipermodernidade, eu dei o nome que der para esse tempo, Sim. o grande problema é a multiplicidade de processos, de escolhas, de perspectivas. E talvez o X, o nó da questão, é que a gente está vendo uma sociedade, uma era de gente metida expert o tempo todo. Todo mundo acha que sabe tudo a todo momento. Ninguém mais quer aprender hoje. Sim. É muito ruim isso. Ó, você perceber bem, nós vivemos num tempo onde a pessoa consegue dar uma opinião formada sobre um livro que nunca leu. Nunca li. Cara, Como, né? é muito esquisito, cara, sabe? Ou quando ele lê um autor, por exemplo, lê Freud ou lê qualquer um, fala, não concordo.
Pois é. O cara estudou 40 anos pra escrever o livro, você lê uma vez, não concordo. O meu supervisor, ele tem 35 anos de clínica, lacaniano raiz, aquele bruto mesmo. Ele falou pra mim, ó, você vai começar a ler Freud, mas você precisa desse dicionário. Ele mandou pra mim, de presente. Eu pensei que era um dicionário de Freud. É um dicionário dos termos em alemão que Freud usava. Nossa. Você começa a perceber que tem infinitamente mais coisas atrás disso. Entendi. Então, numa geração que se apressa pra dar opinião, é uma geração que não sabe ainda formar pensamento, argumento. Sim. Na igreja a gente sente muito disso. As pessoas são muito rápidas para dar uma opinião. Ainda mais quando a opinião tem um cunho de julgar. Que as pessoas têm o gozo lacaniano de gostar de ferrar o outro, né? Então ele faz isso e glorifica ainda. Dá um glória É uma depois. malandragem. É terrível. Quem me viu passar na prova... Então, é lambuzada de mel, né? Nem sabia. Quando esse negócio acontece, é perigoso. Porque aí o que está em jogo aí não é a verdade. Paulo vai dizer, ó, façam ou usem a verdade em amor. Sim. Se você tirar o amor da verdade, você tem a pior das ferramentas. Porque a verdade é cruel, só que é a verdade, não dá pra dialogar. Se a verdade fala que você é alto, baixo, bonito, feio, gordo ou magro, é a verdade, cara. Sim. Vai falar o que com ela? É por isso que João abre no prólogo joanino, que é espetacular, ele abre dizendo que Jesus veio cheio de graça e verdade. Se viesse só em verdade, ele não estaria aqui. É a graça que vem primeiro. Sim. Então, numa geração que se apressa para dar opiniões, é uma geração que sacrifica a verdade. Sim. E pior, sacrifica a verdade no altar da pressa, né? No altar da pressa, nada presta. Nada presta. Nesse exercício do estudo, você acaba descobrindo que você não sabia nada, né? Claro, isso é Quanto maravilhoso. mais você se aprofunda, você vai vendo que realmente... O melhor passo que você dá no estudo é quando você se percebe ignorante. É maravilhoso. Sim. O dia que você fala, cara, não sei nada, você tá no começo da sabedoria. Essa é tranquilamente a melhor coisa que faz. Pode observar, todo cara que acha que é muita coisa e tal, não é nada. É se enche de vento. Aí tem o termo vanitas, né? A vaidade. É o nada, é o vácuo. O pessoal acha que vaidade é estética. Não é a falta da ética de ser. É quando você é tão cheio de si que esquece de uma das verdades mais... Eu vou usar nas verdades mais brutais, mais Nelson Rodriguianas da vida, a vida como ela é. Cara, quando você se enche demais, você tem que te lembrar que o mundo é feito de alfinetes. Sim. Uma hora vai estourar. É verdade. Boa. É rápido. Caramba, essa foi... rápido. Anota aí, quando você se enche demais, Não, o mundo é feito de alfinetes. Caramba. Quer voltar para algumas perguntas Não, pessoais? eu vou depois perguntar como que aí surgiu a questão do estudo das religiões, né, pastor? E como que você linka isso com a questão da psicanálise. Mas isso que eu quero só frisar, né? Porque eu acho que contribui muito, que a gente falou aqui, a questão das redes sociais, né? Que todo mundo tem uma voz hoje, a necessidade de dar uma opinião, né? A gente já falou aqui no podcast muitas vezes que a galera que talvez mais antiga não tinha esse hábito de estar sendo confrontado toda hora. Na rede social, você é confrontado toda hora. Você tá no seu feed, chega uma coisa que você discorda. E aí tem a necessidade de opinar ali. Tudo Sendo que você não opinar, precisa né? opinar em tudo, né? Você tem a opinião do outro, tem a Equilíbrio. opinião dele, dá pra você passar, né? Então, acho que a questão da rede social, o consumo, né? Como a gente sempre fala, a sociedade do consumo também. Na própria igreja, que está muito inserido, infelizmente, em alguns contextos, né? Da gente chegar para consumir alguma coisa e querer opinar sobre aquilo o tempo todo, contribui muito para isso, né? Sim. A certeza é o ópio da ignorância, né? Ou é o gatilho da ignorância é a certeza. O cara que tem... Aquele cara assim, eu sei, esse aqui eu tenho certeza. Hein? Pode ter certeza que ele não tem sabe, certeza. não tem certeza de nada. É como diz aquele documentário das redes sociais da Netflix, né? Dilema das redes? É. Aqui tem uma frase que pra mim vale o documentário inteiro. A frase é simples, mas é direta. Os dois únicos sistemas que chamam seus consumidores de usuários são as drogas e as redes sociais. Isso é É um vício, né? Questão de dopamina. É um vício que ele é literalmente vício do cérebro. Sim. E o que eu acho mais estranho, sinceramente, é que assim, eu gosto desse processo, acho legal isso, que tenha mídias, que a igreja aprenda, que cresça, que faça essas coisas, podcast, o que vier, cara. É legal a igreja fazer isso. Mas a igreja não pode nunca ultrapassar a linha do limite do equilíbrio. Equilíbrio é o ponto fundamental da fé. É o que eu preguei aqui ontem. Jesus aparece no meio. O meio, ele é crucificado no meio. Não é por acaso. Ele é ponto de equilíbrio. O meio é ponto de equilíbrio. Todo cristão desequilibrado é um contra-testemunho do céu, do reino de Deus. É fundamental que o cristão desenvolva, na verdade, um equilíbrio em tudo que ele fala e em tudo que ele faz, inclusive. Se você não consegue fazer isso, é muito complicado. Aliás, a gente chegou num nível que a gente tem que meio que reavaliar as linguagens teológicas nossas e colocar no link do jejum um jejum de virtualidades.
Por incrível que pareça. Será um tempo para voltar a ser gente, com carne e osso. Sentir o chão. Conversar, Porque o tempo que a gente perde, né, nesse mergulho virtual o tempo todo é perigoso. John Piper escreveu que talvez, depois do advento das redes sociais, você não vai mais poder chegar no último dia e dizer que não tinha tempo. Tempo é o que você tem. Gasta mais, né? Eu gosto de imaginar o que Paulo faria se tivesse acesso a tudo isso. Nossa. Imagina. Meio mundo evangelizado. Meu Deus do céu. Imagina a carta aos Romanos em podcast. Pelo amor de Deus. Né? Nossa. Ou Se ele seja, já atingiu tanta gente só no. Ou seja, no dá pé pra dois. fazer muito. Dá pra fazer muito. É. Só que a gente não pode achar que esse pouco que a gente faz já é o máximo. E é o equilíbrio que te dá esse ponto de vista. Eu acho que todo mundo se acha o máximo hoje em dia. E isso é um problema. Isso é um problema. E aí que é o problema, que daí você nunca quer atingir nada, você já é o máximo. Eu gosto de uma parte sobre a vida de Spurgeon, príncipe dos pregadores, quando no final de um sermão dele, uma mulher chama ele no canto e diz: olha, o senhor não está sabendo, mas eu vou falar para o senhor. A jornalista do jornal, não sei o que lá, começou a publicar umas calúnias, umas difamações, andou falando mal do senhor a semana inteira no jornal. Ele disse: é mesmo? Preciso do endereço dela, do contato dela. Por quê? Porque eu tenho coisas ainda piores pra falar de mim. Ela acha que sabe quem eu sou? Nossa. Eu tenho coisas ainda piores. Eu lembrei de uma frase hoje que eu vi. Eu tava vendo um vídeo do Iago Martins, né, do Desejo de Teologia, que ele postou que os caras estavam falando que ele cobra pra pregar, né? Que ele falou que mentira, tá? Ele falou: pô, tem tanta coisa nítida em mim, que eu tenho falha, que eu tenho erro. Os caras querem pegar um negócio que não foi, né? Então, Vem que eu conto aqui um monte. vem que eu conto um monte. Mas vamos voltar então, pastor, pra essa questão da estudo da ciência da religião, né, que você falou. Isso surgiu pós a questão da psicanálise ou foi Pós. concomitantemente ali? Foi pós? E assim, surgiu das leituras, obviamente. E quando eu comecei a conversar com o meu orientador, e é um cara que é um amigo, um parceiro, um cara fenomenal, ele começou a me mostrar essas coisas. Eu tinha de longe um certo conhecimento sobre isso, mas não tinha me aprofundado, né? Quando ele me mostrou, ele falou: cara, o teu caminho é ciências das religiões. Ciências, por quê? Porque tem o historiador da religião, o matemático da religião, o filósofo da religião. Então são as ciências das religiões. Ah, entendi. É pegar a religião trabalho- e secar O estudo ela. da religião mesmo. né? As religiões, o fenômeno religioso. Certo. Com a mesma intensidade que eu vou estudar um culto na Assembleia de Deus, eu posso estudar um lugar de um terreiro de Umbanda, por exemplo. Entendi. Como é que o sagrado se manifesta e por que ele foi visto por essa ótica e não pela minha. Certo. O homus religioso. né? Isso, Tudo por aí. nesse sentido. Então a ideia é tentar enxergar esse fenômeno, não de dentro, mas de fora. Tá. E ter esse olhar, no meu caso eu linko ele com a psicanálise, porque a minha área de estudos na ciência das religiões é a linguagem, né? Análise do discurso e tal. Então isso acaba se linkando uma com a outra. O discurso é tudo na psicanálise, né? Tudo pelo que falar e E tal. na aí- religião também. E na religião. E se você quiser deixar só pra galera que tá assistindo, às vezes, pô, mas qual que é a diferença entre ciências da religião, das religiões e teologia, né? Tipo, mostrar ali. Porque a pessoa fala: pô, mas teologia também não estuda Deus e tal. Sim. Teologia, ela é um estudo a partir de dentro. Certo. Você está dentro de uma religião. Por isso que são ciências das religiões. Então, você está dentro da teologia, você está dentro de uma religião, cristianismo. Certo. E, nesse caso, olha como é interessante. Né? Você está aqui no cristianismo, de viés evangélico, pentecostal e assembleano. Cada um desses tem uma teologia. Sim. Então, verdade. você está dentro de teologias que São dialogam universos entre si. Só que o cientista da religião não fica nisso só. Ele vai para além da teologia. Então ele não mexe com teologia sistemática, história da igreja, hermenêutica. Essas coisas não é com a gente. O historiador, o cientista da religião vai trabalhar com o fenômeno do sagrado, a religião em si. O que torna alguém religioso? Por que alguém fala a partir dessa religião? Só que o interessante é que na ciência das religiões a gente tenta tirar o máximo possível o viés de fora. Ou seja, eu estou olhando, por exemplo, se eu for estudar o Islã, como um cientista da religião, a melhor coisa a se fazer é entrar lá, conviver com alguém, experimentar essa religião a partir de dentro. Tá. Para não olhar com um olhar aqui cheio de pressupostos. Preconceituoso. Aí eu uso de novo a psicanálise, cheio do sujeito suposto saber. Eu entendo que há verdades deles que eu só consigo enxergar se eu estiver do lado de lá. Entendi. Se eu puder chegar perto. E aí, quando eu entro lá dentro, eu vou perceber, por exemplo, que existem facções, existem os radicais, e existe uma entre aspas, teologia profunda deles. Eu lembro que eu tive um professor no mestrado, um escocês espetacular. Ele fez uma dinâmica maravilhosa, cara. Ele falou assim, ele colocou assim: escrevam, anotem, por exemplo. Ele escreveu assim, ó: Deus é amor,
Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é justo. Ele diz, é o mesmo Deus? Estamos falando do mesmo Deus? Tá, aí ficou a discussão. Ah, sim, tá, legal, Deus é amor, Deus é misericordioso mesmo. Gente citando versículos, Salmo diz, a tua misericórdia, Deus é justo, o Senhor é justiça. Aí ele falou, agora vamos ampliar, olha que legal. Essa é a ciência da religião. Se fosse aqui, só era teologia. Tá. Ele falou, agora vamos ampliar. Escreve aí, Deus é amor, Alá é misericordioso e Yahvé é justo. Estamos falando do mesmo Deus? Não, aí não, porque o Islã é... Então, só que a palavra Deus no Islã é Alá. Só que a palavra Deus, quando um judeu vai orar a Deus, ele fala Yahvé. Você entende? Ou seja, tem uma mistura de perspectivas na ideia da religião. Sim. O mistério das religiões é extremamente profundo. Michel E a origem Eliade também, né? trabalhava com esse mistério selvagem, tremendo. Rudolf Otto também, espetacular, trabalhava com o sagrado, essa mistura do sagrado. O Eliade vai trabalhar o sagrado e o profano. São jeitos de se aproximar desse objeto sagrado e estudá-lo, pesquisá-lo. É mais ou menos por essa perspectiva. Certo. Eu não digo nem da sua visão, principalmente não da nossa visão, e nem da visão judaica, nada, de fora disso tudo. Porque dentro da religião, a religião nasce pelo contato de Deus com o homem lá no Éden, e depois se desfaz esse contato e a gente tem a relação. Mas fora, pensando como um estudioso da religião, né? A religião, ela nasce... Como ela nasce na história humana e qual é o propósito dela na sociedade ali quando ela nasce, entendeu? Tipo, pensando que... Vamos supor que Deus não existe, que você está pensando numa sociedade que decidiu buscar Deus repentinamente. Qual que é para o estudo da religião, qual que é a... O ser humano sempre teve a busca. Tá no ser humano, sempre. Desde que o primeiro ser humano resolveu que poderia riscar uma pedra, que poderia ter um significado para além de... que olhou para isso, que tentou se conectar com isso, aí eu vou usar o termo, se religare, daí vem religião. Nasce o processo, entendeu? O ser humano sempre teve essa busca, sempre teve essa ânsia. Tanto é que ele se organiza em processos aí, entra rituais. O ser humano é assim, ele tem essa coisa. Você nunca vai ver, por exemplo, um macaco entediado. Não dá, cara. Já o ser humano ele tem essa coisa. Ele tem é fruto da consciência. Ele tem essa busca, ele tem lá dentro, às vezes, aquela coisa de dizer de onde vem esse buraco, essa coisa. O T.S. Eliot, um poeta inglês, ele tem um lamento que ele diz assim, ó, onde é que está o conhecimento, a sabedoria que a gente perdeu com o conhecimento? Onde é que está o conhecimento que a gente perdeu com a informação? E cadê a vida que a gente perdeu vivendo? Rapaz. Nossa. É esse buraco aí, essa coisa que tem na gente, que tem um formato. Dostoiévski dizia que o buraco da alma humana tem um vazio. E esse vazio só Deus pode preenchê-lo. A gente vai ligar, aí algum vai chamar de Deus, outro vai chamar pelo nome que der, das religiões. As manifestações de religiões são infinitamente mais complexas e plurais do que a gente pode abarcar. Por isso que alguém chegar aqui hoje, por exemplo, Brasil, e querer definir religião é um absurdo. Quando você vai para as lógicas asiáticas de religião, eles têm uma outra lógica de mundo, não é nem de religião. Sim. Um outro jeito de escrever, um outro jeito de ver a vida. A palavra não é um monte de vocábulos, são sinais vocálicos que indicam uma leitura de mundo, não apenas de verborragia. Quando você vai, por exemplo, para a riqueza absurda da teologia africana, por exemplo, que é infinitamente mais profunda, mais interessante. Tem uma série de complexidades, e é nisso que está a grandeza dessa coisa. Desde que o primeiro homem, lá atrás, cara, lá nos primórdios, percebeu que havia um buraco no peito, ele percebeu que havia uma amplitude. Quando ele olhou para o céu e viu que as estrelas não podem ser contadas, ele percebeu que existe uma coisa a mais. Algo a mais. Entendi. Caramba. E em algum momento, pastor, você foi confrontado na sua fé nisso? Como que foi esse processo aí? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu tenho tudo para ser o pior dos ateus. Entendi. Entendeu? A minha fé não é uma fé da cama macia. É uma fé da crise, cara, o tempo todo. Aliás, a beleza da fé está exatamente nisso. Desde que Jacó encontrou com Deus, olha que interessante, enquanto Jacó está sozinho, com as suas certezas, suas brigas, sua família, ele anda normal. Do dia que ele encontrou com Deus, nunca mais andou igual. Ele mancou a vida inteira. A cadência do andar foi diferente. Deus dança com ele pro resto da vida. É assim que eu vivo. A minha fé é sempre uma fé no limite do risco. Sempre. Entendi. Caramba, que bravo. Rapaz. Massa demais. Na análise
da religião brasileira aqui, né? Que você acabou de falar que é difícil de imaginar. Mas não só Brasil, vamos colocar cristianismo, que é a nossa vertente de religião. Cristianismo evangélico. Cristianismo evangélico, né? O próprio Nietzsche já falava que o mal do mundo é o cristianismo, pela nossa facilidade de acreditar, porque a questão de ser mágico e tudo mais, né? A gente acreditar nessas tendências, né? Você acha que... Por que a gente às vezes tem facilidade de ir com qualquer vento de doutrina ou qualquer informação falsa? Por que a gente, criticando a nossa própria, né? Porque a gente tem que estar sempre aberto à autocrítica, porque a gente tem essa facilidade de ser tão facilmente levado pelos ventos do mundo. Essa é uma das grandes discussões que tem na academia e tudo mais. É a capacidade que a gente tem de ser enganado na nossa própria fé. Maquiavel dizia disso. Todos os dias levanta-se 2 tipos de pessoa no mundo. Um cara doido para enganar e um doido para ser enganado. O mundo é maravilhosamente ordenado. Sim. Então, quando isso entra com requintes de religião, é pior ainda. Na igreja, quando você tem uma igreja que cai numa contradição, como é o nosso caso, o cristianismo evangélico, por exemplo, era para ser o berço dos caras intelectuais, gente que pensa. Porque a gente tem um livro espetacular. Se quiser a filosofia mais profunda, você fica no Eclesiastes e não esgota. Então, era para a igreja ser o lugar das grandes ideias, das conversas, para ser a mente do mundo. E não é. Porque ao invés da gente focar no texto, aprender, pesquisar, despertar o gosto pela leitura, a gente vai pela mágica, porque a mágica é mais fácil. Sim. E havia que fazer cócegas na alma. É mais fácil a mágica. A mágica dá a ilusão. Lembra quando Freud trabalha com o texto da religião, trabalha o livro o futuro de uma ilusão, né? Essa perspectiva. Então, quando a gente começa com muita coisa de mágica, muita coisa de embotamento de sentidos, sugestionamentos, essa cadência de pequenas mentiras, por incrível que pareça, ela serve a um propósito, que é o propósito mais esquisito do mundo, que é o propósito do pão e circo, aquela política antiga de Roma. Né? O indivíduo está ali, como eu falei aqui numa das aulas que eu dei aqui na EBL. O cara usa a multidão porque ele precisa dela para o seu engrandecimento e a multidão usa ele porque também precisa desse momento. Então fica um jogo muito perigoso de um usando o outro, sabe? Sim. É mais fácil isso daí. Não exige pensar, não exige raciocinar, não exige você ter que mudar de opinião. Muita gente não quer pensar porque sabe que lá na frente o véu da verdade aparece e ele cai, cara. Sim. É doloroso você, por exemplo, crescer aprendendo uma série de coisas e aí você começa a estudar e ver que não é aquilo. Não é tão simples. Agora beleza. Não. Demora para cair a ficha, demora para você entender que tem outras perspectivas. Então, qual que é mais fácil? Mais fácil é você chegar aqui e falar, Deus falou. E beleza, quem é que vai falar? Não, sentir de Deus, é mais fácil. Embora o ethos pentecostal seja isso, a experiência, o sentir, isso é bonito, é tremendo, esse link com o sagrado. O problema é quando isso passa a ser a manipulação que eu faço do sagrado. Então, eu não quero, por exemplo, eu percebi uma coisa em você, eu preciso te dizer, mas eu não quero ou não tenho essa proximidade. Então é melhor botar Deus na história. Deus me sentiu e tal. E esse sugestionamento, essa coisa malandramente gospel, é muito perigosa. E no século XXI, que é o século da máscara, pode observar, a gente está vivendo, a partir das redes sociais, por incrível que pareça, eu vou falar um negócio assustador, cara, mas a gente, pelas redes sociais hoje, nós somos educados a nos apaixonarmos por um ângulo. E a verdade é o todo, cara. O cara levanta aqui, ó, ele levanta aqui e faz uma foto e diz, estou em Paris. Se você olhar bem na foto, tem um poste do lado da rede social. Né? A ideia é... E com filtro ainda. Exato. Você vê o cara tira uma foto aqui, ó, aí ele coloca 25 filtros, aí ele fala, cara, eu tô bonito. Não é mais ele, cara. Houve uma edição, uma manipulação frankensteiniana aqui. Então, qual que é a lógica aí? Eu tô me apaixonando por um ângulo de mim, editando o corpo o tempo inteiro. É proibido? Não. Só que eu preciso saber que a realidade é aquela que me encara no espelho de manhã. E que não tem nada a ver com isso. Aí quando você está numa sociedade que o mote principal dela é vender imagens falsas de si, como é que eu vou conseguir ser verdadeiro na igreja? Você vai vir buscando isso, né? É mais fácil. E daí você busca sempre a personalização, né? E a vida não é personalizada. Meu sonho é morrer dormindo. Vem uma moto e pum,
Entendeu? Pois é. Então você não consegue personalizar a vida. E você tem a personalização da igreja. Então o meu Jesus é personalizado e ele se amolda ao meu gosto. Só que Isso. Paulo vai dizer que a gente tem que se amoldar a Cristo, né? É porque existe uma espécie de customização Customização da da fé. fé. Na verdade, customização da existência, né? O cara pega um pouquinho aqui de cada coisa, monta uma salada Porque gospel. fica mais isso é confortável pra ele, né? Tudo é lógico. customizado, né? É, mais fácil, né? Muito mais fácil. Dentro dessa lógica. E outra coisa que você falou, que eu achei muito interessante, que é a relação da sociedade ter a facilidade do mágico, do que é mais fácil de criar, e também a nossa tendência para o consumo. Então, se isso já é uma realidade que já se estende durante quase toda a história aí, desse desejo pelo mais fácil, na geração do consumo, que você só entra, consome e vai embora, é o cenário perfeito. Né? Claro, o James Smith tem uma sequência de livros, Desejando o Reino, Trabalhando o Reino, é uma coisa espetacular e ele trabalha disso. Ele até faz uma alegoria de que o shopping é o templo da religião do mercado. Então ele faz uma alegoria bem legal mesmo, colocando os vendedores lá como se fossem os oficiantes do culto, né? Os McDonald's da vida seriam as ceias. Entendi. E por aí vai. É como se, na verdade, o que ele está fazendo é uma alegoria do mercado como templo. Sim. É esse tempo que a gente está vendo. É um tempo muito perigoso, porque à medida que você não percebe isso, você também consome Deus. Então, quando você começa a consumir o sagrado, é um primeiro passo para consumir gente, pessoas. Aí é muito perigoso. E esse nível de consumo que a gente tem dá pra gente uma espécie de... Como é que eu diria isso? É como se você fosse pré-moldado, pré-feito para aquilo. Então você chega no culto já com a postura do consumidor. Certo. Eu quero que o hino seja legal, eu quero que o pregador seja bom, tem que ser um negócio legal. O cara paga, ele dá o dízimo. Ele acha e que tá pagando. Ele tá pagando mensalidade. Ele confunde com imposto, né? O irmão não arrumar uma vaga pelo estacionamento, ele mata o irmão lá fora. Entendeu? Aí tem esse momento, o cara fica com óleo. Nesse nível, sem que a gente perceba, a gente fez uma troca violenta. A gente colocou um outro Deus no processo, que é o Mamon. Legal que judeu não bota nome em coisas. E Jesus colocou nome no dinheiro. Logo, ele corresponde a algo a mais do que uma coisa. Mamon é uma palavra aramaica. Ela é a raiz da palavra amém. É Jesus dizendo que o Deus ou o dinheiro vão dar o amém da sua vida. Que você vai montar um altar para os dois. Por isso é perigoso. Sim. E partindo da perspectiva de Bauman, quando você entra num shopping, por exemplo, você é o produto. Claro. Então, na busca de fazer tudo produto, quem está se nomeando produto é você mesmo. Exato. Né? Dando a sua vida ali, mas com um propósito pervertido. Sim, é porque Guy Debord escreveu um livro muito famoso, muito importante, A Civilização do Espetáculo. E é esse momento que a gente está vivendo. Uma civilização que hoje tudo é glamourizado, tudo é feito para vender. Instagramável. A tragédia ela é feita para vender. Tem ângulos de processamento, sabe? Quem já assistiu Black Mirror sabe o que é isso. Quem já assistiu Black Mirror sabe o que é isso. A tragédia o tempo todo tem que estar na televisão. Então é muito perigoso quando isso acontece. O que se estabelece aí? Uma quebra de um princípio fenomenal de que existe um respeito pela pessoa que está ali. Por gente que sofre de verdade, por gente genuína, verdadeira. Existem milhares de pessoas no mundo hoje que não têm ainda domínios de internet, esse tipo de coisa. Brasil tem disso. Sim. Ainda tem no Brasil gente que ainda está distante desse mundo. E aí, essas pessoas já são vistas não mais com dignidade, mas como o outro repugnante, o indivíduo que não tem nem acesso àquilo que nós já temos. Então é um nível de olhar que desumaniza, que bestializa o outro. E esse é o tipo de olhar que a Bíblia condena. Exatamente, isso que eu ia falar, vai totalmente contramão do cristianismo, né? Da ideia de Cristo, no sentido Exato. do próximo, né? Que o amor se dá no outro. Tudo Isso. mais. Top, hein? Rapaz, Caramba. o bichão veio afiado. Veio afiado. Nesse mesmo sentido, né? Linkando tudo isso pro Alan Brizotti, não simplesmente para o que você estuda, mas para para sua prática de fé. Onde o cristianismo se encaixa, né, em todas essas filosofias que você estuda, essas áreas, onde o cristianismo se encaixa e como ele te guia no meio disso tudo. Eu sou um seguidor de Cristo. Simplesmente assim. Sou apaixonado pelo Cristo da Bíblia. É bom frisar aqui. Não o da igreja, o da Bíblia.
Eu gosto daquele Cristo provocador, aquele Cristo que é uma espécie de Deus clandestino, sabe? Ninguém bota oficialidade nele, ele é livre, absurdamente livre. Eu me encanto com o jeito como Jesus conta uma história, a narrativa de Jesus. Quando eu penso em ser o marido que minha esposa precisa, é para Jesus que eu olho. Nunca tratou as mulheres com duplo sentido. Jesus, se tem um homem que soube como tratar as mulheres, é Jesus. Cara. Então, para mim, olhar para Jesus, o cristão que eu sou é um cristão absurdamente apaixonado por Jesus, pelo Cristo da Bíblia. O Cristo da Bíblia, para mim, ele é a mais tremenda manifestação de Deus na história. Teve um escritor que até disse uma frase que eu gostei muito, eu não lembro o nome dele. Ele disse: Jesus nada mais é do que a selfie de Deus. É verdade. Então, ele é essa cara pra gente olhar. Jesus deu um rosto. O Philip Yancey escreveu que Jesus deu um rosto para Deus e esse rosto chora. Então é uma dignidade humana, uma humanidade espetacular. Né? O Orlando Costas dizia que Jesus é o alguém que se transformou em ninguém para transformar em alguém o ninguém que eu era. Toda a máxima transformação humana está em Cristo. Se tem uma coisa que é apaixonante, inesgotável, que está acima de qualquer limite, tanto no consciente quanto no inconsciente, é Cristo. Por exemplo, eu estou fazendo agora uma releitura completa da Bíblia do ponto de vista da psicanálise. Meu, Jesus já era infinitamente maior do que qualquer Lacan, Freud. O jeito dele de psicanalizar é profundo demais, cara, sabe? Ele consegue chegar, por exemplo, nos limites mais profundos da alma humana com perguntas. Sim, isso que eu ia falar, responder com perguntas. Eu acho tão legal que, por exemplo, Jesus chega para uma pessoa e fala assim: olha, a tua fé te salvou. Ou seja, Jesus não é o Deus que dá, é o Deus que ajuda a ser. Ele dá indicativos de vida. Você conseguiu, sabe? E troca ideia com as pessoas. E eu acho incrível o fato dele... Ele aparece dormindo, pesadão no barco. Aquele tipo de sono que só conhece quem já passou pelo cansaço. Ele aparece dormindo no barco. Cara. O editor tiraria isso da Bíblia. Sim. Ele aparece dormindo. Imagina. Olha, quer ver? Eu vou mostrar um negócio pra vocês, cara. Espetacular. Dá, né? Tem tempo, né? Dá, vixe. Imagina isso aqui, ó. A gente tá na mesa com Jesus. É mesa judaica. Logo, é uma festa judaica, né? Vão comer a Páscoa ali. O que falta naquela mesa? A mesa de Jesus ali, em João 13, tem uma falha básica que ninguém percebeu. Aliás, ser líder é perceber faltas. Os discípulos não perceberam. Não tinha um cara lá para lavar os pés dos discípulos. Tinha que ter esse... Porque esse trabalho era tão ruim que não era o escravo judeu que fazia, era o escravo estrangeiro. Ou seja, não tinha lá. Sim. Só tá Jesus e os discípulos. Todo mundo na mesa com o pezinho sujo. Pronto para comer. É lógico, já estão comendo, tá no texto. Enquanto comiam, advérbio de tempo, enquanto comiam. Eu acho tão fantástico que tudo que Jesus queria naquele dia, isso eu tenho certeza, já li e reli esse texto milhões de vezes. Tudo que Jesus queria naquele dia é que um dos discípulos detectasse a falta. Imagina comigo a mesa. Imagina Pedro falar: Senhor, percebi aí que não tem um escravo aqui para lavar os pés da gente e a comida já vai ser servida aí, né? Fica estranho, né? Ou lava antes ou lava depois. Se o senhor quiser depois, eu posso lavar os teus pés, pelo menos. Só isso já bastava. Mas se a pessoa, se um deles fala: Senhor, eu quero lavar os pés de todo mundo, Jesus é um delírio, cara. Sim. Nenhum fez. Porque tanto lá quanto aqui hoje a gente não está preparado para os pés de ninguém. A gente quer a mesa principal. Os pés dos irmãos, outro lava, né? Aí Jesus simplesmente faz isso aqui, ó. Bom, já que ninguém faz, eu faço. Então ele se levanta, sai da mesa e quando volta, é impossível produzir hoje, no século XXI, o impacto que a cena de Jesus produziu. Não dá. Porque a gente não tem esse quê contextual. Mas eu tenho certeza que os discípulos botaram a mão na boca, ficaram paralisados. Porque Jesus, quando sai, é o anfitrião, é o cara da mesa. Quando volta, é o escravo estrangeiro que ninguém quer. Ele está com uma toalha em volta da cintura, uma bacia cheia de água. E o texto, tanto no original grego também assim, ele é direto. Ele é presente do indicativo ativo, é rápido. Não tem uma explicação, não tem um sermão, uma oração. Não diz quem é o primeiro, nem ele simplesmente chegou e já começou a lavar os pés dos caras. E notem que eles já estavam comendo enquanto comiam. Jesus começa a lavar os pés dos caras. Aí vem, lava o primeiro, lava o segundo, lava o terceiro, e Pedro tá de longe, cara. Pedro é muito doido, mano. É por isso que ele vai do céu ao inferno em 3 versículos. Ele tá de perspectiva. Na cabeça dele, ele tá assim: ele não tá fazendo isso. Pedro fez uma leitura muito perigosa naquele dia. Ele tá pensando assim: ele não tá fazendo isso, cara. Ele não vai fazer isso comigo. Porque se ele fizer isso, hoje ele é o anfitrião.
E quando eu for anfitrião, eu vou ter que fazer, cara. Se tá fazendo, eu vou ter que fazer. Então, a lógica dele é assim, não mexe nisso não, deixa tudo como tá. Elite e escravo. Sim. Tanto que quando ele chega perto de Jesus, perto de Pedro, Pedro fala assim, Senhor, palavra da ordem, dono da mesa, tu lavarás os meus pés. Ele tá tentando chamar Jesus à noção, tá dizendo, Senhor, o senhor tá fora de si. Senhores não lavam pés, volta pra mesa, para com isso. Aí Jesus, ali naquele texto, Jesus é radical. É difícil você ver essa radicalidade de Jesus. Ele fala, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. O que ele está dizendo, nas entrelinhas, assim, traduzindo para o hoje, versão século XXI, se eu não te lavar, você não existe para mim. Não é do meu grupo. Não cabe na minha mesa. Agora, o tremendo é o que Pedro faz depois. Ele fala, então lava tudo, Senhor. Ou seja, a lógica dele é, Senhor, entendi, o Senhor está espiritualizando o negócio. Porque existiam rituais de purificação da cabeça, rituais de purificação das mãos, mas não dos pés. Os pés eram rituais domésticos, eram feitos em casa. Jesus fala para ele, não, vocês já estão limpos pela palavra. Olha o que Jesus está dizendo, Pedro, não me interessa agora as tuas mãos, o teu fazer, isso já está limpo. Nem a tua cabeça, o teu pensar, também já está limpo. Hoje me interessam os teus pés, porque os teus pés contam a história dos teus caminhos. Eu quero ter acesso à tua intimidade hoje. Eu não estou só lavando o seu pé porque toca o chão. Estou lavando o seu pé porque te faz homem. Te leva para dentro de casa. Eu quero ter acesso, Pedro, às coisas que você deixou embaixo da mesa. Quero saber se você é Pedro gente antes de ser Pedro pastor. Se eu não puder fazer isso, você está fora. Essa é a lógica. A igreja precisa ser um lugar, o comando para andar com Jesus, para estar envolvido com a igreja genuinamente, sem essas, vamos dizer, essas buscas, essas loucuras que a gente tem aqui, é lembrar que esse Jesus humano, que toca o pé do discípulo, que não tem problema nenhum em sair da mesa, porque a liderança dele não é o lugar, é ele. É esse Jesus que tem que ser redescoberto. Enquanto a gente não redescobrir o Jesus da Bíblia, o Jesus da religião vai continuar sendo uma caricatura triste do que antes era alegria. Essas pessoas que querem buscar tanto, preencher o culto com tantas coisas sobrenaturais, talvez é porque não quer simplesmente pôr a toalhinha do ladinho aqui, ajoelhar e lavar o pé. Perguntaram para John Stott qual era o símbolo do ministério. Ele falou, não é um cetro, não é um trono, nem um púlpito. É uma toalha e uma bacia. E conversa... Para de babar, Gabriel. Pelo amor de Deus. E conversa demais, né? Não sei se... Acho que não deu tempo de assistir ainda, né? Mas nosso primeiro dia de EBL aqui na igreja foi o pastor Juliano Aguiar, que falou justamente sobre isso, né? Que o discípulo com bacia limpa, né? Alguma coisa assim. Ou toalha limpa e bacia vazia, alguma coisa assim, não é discípulo. Alguma coisa nesse sentido. Então, conversa demais com a primeira mensagem da IBL. A frase que pegou ali foi: Jesus saiu como um rei e voltou como um anfitrião. Saiu como anfitrião e entrou como um servo estrangeiro. Um estrangeiro que ninguém queria. Caramba! Essa é uma chave de leitura muito importante. Às vezes, Jesus é aquilo que a gente não quer. Entende? Ou seja, uma igreja que é viciada em sobrenatural, a gente vive hoje numa espécie de espiritualidade drogada. O cara só vive no pico. O problema da droga não é a viagem, é o retorno. Quando você não suporta mais a realidade, aí você encurta a viagem. Aí chega um momento que você não sabe mais se você foi ou voltou. A espiritualidade drogada é a mesma coisa. O cara precisa de um monte de coisa no culto o tempo todo, aquela maluquice, porque ele não suporta o normal, o comum. Só que a grandeza da coisa tá no comum. Essa que é a chave da coisa. É o comum, cara. Não tem nada mais espetacular do que o comum. Quer ver? Ó? A palavra papai, por exemplo. É a palavra mais normal, comum do mundo. Até que seu filho diga pra você pela primeira vez: eu sou pai, cara. Ele tá pedindo papá, mas você entende papai e já acabou a vida. Já era. Porque ela consegue ter o brilho das coisas comuns. Sim. Você tá cansadão, trabalhou o dia inteiro, você chega em casa, quando você entra no seu chuveiro, aquilo é espiritual. É uma catarse. Eu creio mesmo que é. Porque é comum. E porque é seu. Sim. E o sobrenatural... a ciência me encanta por isso. O sobrenatural da Terra está num ângulo de 25 graus perfeitamente alinhado dentro de um sistema todo que gira tudo ao mesmo tempo e não se tromba e é perfeito. Isso é tão sobrenatural que... É a beleza do ordinário, né? Simplesmente, não precisa de mais nada. Amanhã o sol vai nascer no mesmo horário, vai vir do mesmo jeito, vai fazer o mesmo caminho sem sair nada. A gravidade, você pode jogar aqui e vai cair do mesmo jeito. Isso é sobrenatural demais. É uma perfeição. Por isso que os salmos dizem que os céus celebram a glória de Deus. Ninguém nunca ouviu uma música cantada pelo sol.
Ou seja, a adoração do sol é o fato dele existir. Existe. Então, adora melhor quem existe bem. Do que fala, né? Não quem finge bem. Né? Aham. E a gente tem a tendência, que é de Freud, não, de Nietzsche, de negar completamente tudo que é existente, né? Então a gente está sempre numa perspectiva de algo que vai vir, que é importante para a gente do reino de Deus, mas a gente acaba abominando toda a criação por causa disso, despeito disso que virá, né? Eu amo Nietzsche. Nietzsche, pra mim, é um profeta. Tem que ler Nietzsche. Nietzsche é o cara. Ele teve uma criação presbiteriana, vamos dizer assim. Ele sofreu muito com os processos da religião. Quando ele diz Deus está morto, é uma crítica ao sistema religioso, que tinha encabrestado o sagrado e colocado Deus na gaiola da igreja. Ele bota isso na voz do louco, que ele faz numa parábola. Onde está Deus? Está morto, porque vocês o mataram com sua religião e seus domingos. Sabe, tem uma coisa em Nietzsche que é extraordinário. Quem lê Nietzsche tem que saber que vai ser confrontado com seu edifício de falsas verdades. Por isso que para Nietzsche o único cristão que existiu foi Cristo. Ele fala isso, o anticristo. Isso é fantástico. Para mim é verdade. Ele é esse Cristo de verdade. O nosso problema é que a gente tem uma séria dificuldade com o contraditório. Por exemplo, eu tô aqui, eu ministrei esses dias, mas se eu tivesse a oportunidade de falar algumas coisas das quais de fato creio, não poderia voltar. Porque o pregador tem que crer em tudo que ele prega, ele não pode pregar tudo que crê. Entendeu? A gente vive num jogo muito perigoso, é um jogo de suscetibilidades. Qualquer linhazinha que você cruza, os fariseus de plantão já anotam. Então é muito sério. Por isso que andar com Jesus é um princípio de desconstrução diária, todo dia. Quando ele fala assim, ó, olha que legal, outra coisa que não dá para reproduzir o impacto hoje. Mas Jesus olha para os discípulos e fala assim, ó, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Cara, nunca ele falou isso. Os caras devem ter falado, ele não disse isso. Estão me chamando de bandido. Porque a cruz na época era muito séria. Sim. Carregar a cruz era muito sério. É quase, ainda está muito longe, mas quase. Era como se Jesus dissesse, ó, algeme-se aí, vem comigo. É Jesus dizendo, vocês são um bando de bandidos. Querem andar comigo? Sim, um bando de bandidos. Só que a gente hoje acha que a gente não é isso. O que é a igreja? Qual que é o imaginário religioso do evangelho? Ele é o super santo, ele é um cara que já tem uma cadeirinha cativa no céu. Jesus Júnior. Por aí, é um JJ, né? Jeová Júnior. Ele vai chegar um dia onde ele vai ser celestializado e tal. E é uma coisa que eu olhando pra dentro, às vezes eu me policio muito. Como a gente tem uma facilidade, sendo evangélico, de acreditar que a gente realmente é melhor que as outras pessoas. Isso é uma tendência da gente, porque a gente está perto da salvação. E então, se eu tô salvo, todo mundo que não tá salvo é inferior a mim, nesse sentido. Então a gente tem muita facilidade de acreditar nisso. Né? Por isso que é bonito quando a gente consegue ser igreja de verdade. A igreja de verdade, ela é uma coisa maravilhosa. Porque ela tá para além dessas coisas. Por isso que ela tá para além de placas, por exemplo. Como eu viajo muito, eu falo muito em encontro de casais, a beleza, eu amo encontro de casais por causa disso. No encontro de casais, a última coisa que é importante é a igreja que você vem. Vai gente, tudo quanto é lugar, pra dentro de um sei lá, de uma chácara, um hotel. É muito legal. Porque ali você vê o que é a igreja, o recorte da igreja. Gente de tudo quanto é jeito. E quando se une e ora e canta e ministra e a coisa acontece, você percebe que há ali literalmente o que Paulo fala. Aqui não há grego nem judeu, bárbaro, cita, servo, livre, homem ou mulher. Tá todo mundo debaixo dessa espiritualidade que cria a experiência comunitária. E ela é bonita por causa disso. O que me encanta na igreja? Por que eu sou apaixonado pela igreja? Porque ela tem essa coisa bonita de mostrar para nós que esse sagrado habita aqui. Que é possível experimentar, o tabernaculizar. Que o Espírito de Deus veio para cá, que está com a gente. Tenta imaginar o que é isso. Essa coisa do Espírito Santo. Eu sou fascinado por isso. Eu estava lendo esses dias um poeta que disse assim, ó, o meu sonho era escrever poemas como William Shakespeare. Mas não dá, porque Shakespeare é Shakespeare, eu sou eu e a distância entre nós é muito grande. Aí ele disse, e Shakespeare morreu. E faz tempo. E eu tô vivo ainda hoje. Aí ele para e diz assim, ó, mas se por uma mágica do destino, um dia eu pudesse ter acesso ao espírito de Shakespeare durante um dia, eu passaria 24 horas produzindo os mesmos poemas, porque o espírito dele habitaria em mim. Aí o segundo estrofe ele para e diz assim, ó, eu tenho um sonho de viver como Jesus viveu. Só que Jesus é Jesus e eu sou eu, e a distância é muito grande. E ele morreu. Aí ele para e diz, só que ele ressurgiu.
E ele voltou para o céu e eu fiquei aqui. Só que ele avisou que o espírito dele viria. Então o espírito dele está em mim. Shakespeare eu não posso ser, mas eu posso ser como Cristo. Caramba. O espírito dele habita em mim. Isso muda tudo, cara. Isso muda tudo. O Espírito Santo genuíno muda tudo. Porque muda a proposta, muda o jeito de ser, muda a forma como a gente encara o outro, muda a percepção do que é trabalhar entre irmãos na igreja. Muda tudo. Se o Espírito que ressuscitou Jesus, se o Espírito que estava no batismo dele, participou de tudo dele, ele tem que participar de tudo em nós. Essa é a ideia. Rapaz. Caramba, velho. E é um texto que me vem à mente aqui, que tem me tocado muito nos últimos tempos. A gente até dividiu isso no PG, né, João? E essa nunca tinha ouvido a questão de lavar os pés dessa perspectiva. Mas antes, né? Emaús, pra mim, é o que simboliza isso demais, né? Porque, tipo assim, eles caminham ali sem saber o que é Jesus. Jesus prega pra eles, mostrando ele mesmo em cada processo. E eles convidam Jesus pra entrar sem saber que ele era Jesus, né? E talvez por essa atitude, né? Na partilha que Cristo se revela. No meu livro Atrevo-me a Reler, que eu faço umas releituras poéticas das entrelinhas, eu Como é que é o nome do livro? Atrevo-me a reler. Releituras Tá na descrição poéticas. aqui, né, filho? Já vai ficar aqui. Releituras poéticas nas entrelinhas do sagrado. Eu usando estética da recepção, né? De que o texto eu posso preencher os espaços do texto, eu criei algumas coisas mais poéticas. E eu trabalho esse texto, que para mim é um texto que eu amo também. Eu acho legal porque aquele texto tem tudo da igreja, absolutamente tudo. Ele é muito igreja, aquele texto, é muita experiência comunitária. Imagina 2 discípulos que resolvem pensar. Quer ver? Vamos brincar com isso pra você ter uma ideia. Imagina, por exemplo, que tá eu e você aqui. Aí eu falo, João, seguinte, eu fiquei sabendo aí que tem um cara lá em Jerusalém que ele é demais, ele prega, ele tal. É o Messias, eu sinto que é o Messias. Aí você fala, não, também sinto. Vamos seguir ele? Bora. Só que aí nossos pais chegam e falam, não, vai não. Tem um monte de Messias que surge aí o tempo todo, vocês vão quebrar a cara. Imagina, aí você fala, não, eu trabalho na padaria ali, eu trabalho na olaria ali, vou ter que pedir, né, demissão. E a cidade inteira sabe, aqui na cidade tem 2 caras aí que subiu pra seguir Jesus. Alguns teólogos até trabalham com a ideia de que talvez fosse um casal, inclusive. Eu já vi essa. É legal isso também, eu gosto. Até já usei isso em encontro de casais. Olha que loucura, cara. Aí imagina, de repente, a gente sobe lá, eu e você, vamos ficar aqui no nosso recorte, eu e você. Aí Jesus morre, e a gente viu. Tem esse detalhe, a gente viu. Aí agora as mulheres falaram que viram ele, mas a gente não acredita nas mulheres, ninguém acreditava nelas. Aí eu olho pra você, a ficha cai. Cara, você já parou pra pensar nisso? Os 2 discípulos do Emaús ali são os primeiros discípulos para quem a ficha da morte caiu. É morte, cara, não vai voltar não. Vamos ter que voltar pra casa e encarar todo mundo que falou que a gente não devia ter agora, saído daqui. Com isso em mente, imagina como é a descida. Nossa, que decepção, hein? Imagina, você tá descendo ali 11 quilômetros a pé. Umas 2 horinhas. Descendo e pensando numa crise deprimente. Como é que vai ser encarar nossos pais? E falar pro cara da olaria lá. Pedir um emprego de volta. De repente, você escuta passos. Quem já andou na estrada sabe disso. Apressados. E ele se manifesta como um viajante comum. Cara, ele acabou de vencer a morte e não dá carteirada. E tem cara que é presbítero e acha que é Deus. O cara acha que a credencial dele é do FBI, né? Não, pelo amor de Deus. Ele simplesmente se apresenta. A pergunta de Jesus é maravilhosa. Vocês estão falando sobre o que enquanto caminham? Essa lógica do caminho já é do próprio, porque eu sou o caminho. Egoimi re rodós, de onde vem rodovia. Eu sou a estrada. Estão falando sobre o que enquanto andam? Estamos falando de Jesus e tal. Os caras começam a falar de Jesus pra Jesus. Esse é o crente. Cara, ele tá em crise com Deus, tá com raiva de Deus, mas ele fala de Deus pra Deus. E Jesus fica ainda. Quem que é Jesus? Não Eu acho incrível que eles imaginam, eles raciocinam. Mas quem que é você que não tá sabendo o que tá acontecendo aqui? Cara, saiu em todos os jornais da Palestina. Cara. Você não tá sabendo? Ele fala, como é que ele era? Aí Jesus começa assim, ó. Gente, vocês não estão sabendo, não? Aí começa, o que Jesus faz? Naquele texto, João redescreve o Gênesis. É Jesus colocando ordem no caos pela via da palavra. Começa a colocar ordem nos pensamentos, aí buscando os profetas e tal. E é incrível que ali no texto tem uma dinâmica que ainda hoje acontece. Nossos olhos são mais lentos do que o coração. O coração dos caras queimou na hora. Só que aí nasce o teólogo. O verdadeiro teólogo na igreja é o que tem coração quente e mente iluminada. Rapaz, era o nosso tema aqui do MJ. Vai descendo. À medida que eles vão descendo, aí tem, pra mim, o detalhe mais bonito. O mais bonito. Quando vão chegando perto da cidade, quando eu fui em Israel, cara, eu cheguei mais ou menos nesse lugar, fiquei imaginando esse lugar, cara. Você vê a cidadezinha assim. Imagina Jesus dizendo assim, ó,
O texto bíblico é tão tremendo, João é tão espetacular que ele escreve desse jeito. Jesus fez como quem ia para longe. Olha que tremendo, cara. Imagina, ele tipo fala assim, ó, gente, eu acho que eu vou mais para frente. Aí os caras fazem o único convite que Jesus nunca rejeitou. Vamos lá em casa. Ele entra, cara. Quando ele entra... Primeira, cara, olha que coisa maravilhosa. No que Jesus entra na casa, ele muda os termos da recepção. Porque na cultura judaica nunca é o convidado quem toma o pão, é o anfitrião. Você convidou, você lavava os pés do seu convidado. Imagina Jesus, os caras lavando os pés dele, sem nem saber que ele tinha acabado de lavar os dos discípulos. Porque o que você planta, colhe. Né? Quando eles lavam os pés, ele entra para casa, senta na mesa. O nível dele de paixão está tão grande que é como se ele dissesse, já que vocês me convidaram para casa de vocês, não é mais de vocês, é minha. Então ele toma o pão e parte. No que ele parte o pão, cara, ele não é reconhecido enquanto fala, o coração queima, enquanto anda, mas no partir do pão, tinha um jeito de Jesus de partir o pão, uma imagética, semiótica do sagrado. O jeito dele de partir o pão é um texto, é uma narrativa. No que ele parte o pão, os caras falam, é ele. Descer é mais fácil. Os caras sobem a 11 quilômetros. Chegam lá com a única fala. A fala deles já era a fala das irmãs. A gente viu o Senhor, era ele. Imagina todo mundo falando, como assim, cara? Ficou aquela coisa, de repente ele aparece. 2 frases. A primeira, paz seja convosco, shalom. A segunda, tem alguma coisa pra comer aí? Não deu tempo lá embaixo. Os caras meio que conheceram. Essa dinâmica dos discípulos é muito simples. É perceber que nós não temos um Deus que, ao vencer a morte, tenta usar isso como chave de poder. A gente faria isso, ele não. Sim. Ele usa isso como chave de misericórdia, de relacionamento, de amor. Tem um teólogo chamado François Varion. Varion dizia que o nosso Deus não é o Deus todo-poderoso. Ele é o Deus todo amorosamente poderoso, porque ele nunca usa o poder sem a chave do amor. Nossa, caramba. E quando eu ministrei lá no PG... ele encaixa bem com o que a gente estava falando antes, né? Sobre o culto, o que mais importante no culto é essa comunhão. Então, a carreira ela é importante, a palavra ela aquece o coração, mas é no partir do pão que Cristo se revela. É o ato. O ato. E daí nasce o desejo de voltar de volta para Jerusalém, que a gente volta para casa através do outro, né? Da partilha. Poder, receber tudo. A beleza da coisa é poder dizer assim, ó, nós tivemos uma manifestação de Deus na nossa casa e a gente não pode deixar só com a gente tem que contar para vocês. É pensar, nossos irmãos estão presos lá dentro, trancados numa casa com medo dos judeus. Vamos lá dizer para eles que não precisam ter mais medo. Nossa, cara. É bravo. Meu Deus. A gente teve uma vigília aqui, a última que foi Não Deixa a Chama Apagar. Era o tema da vigília, né? Como? Não Deixa a Chama Apagar. Porque a primeira era alguma coisa relacionada à chama também. Qual que foi? Aviva-nos. A primeira foi Aviva-nos e agora Não Deixa a Chama Apagar. E esse texto pra mim resume isso, né? Eles tinham a chama no coração, ardia. E como que você não deixa a chama apagar? Vai lá partilhar com seus irmãos que estão lá com medo. Eu escrevi sobre esse texto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu achar aqui, eu leio para vocês. Eu escrevi esse termo, esse texto, na verdade, aí do Emaús, como poema, né? Um poema com estrofes. Que massa. Muito primeira legal. Mão aqui, de primeira mão. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, né? Porque eu não sei se está aqui. Tá enquanto você procura aí, não sei se você consegue falar e procurar, mas qual que é a sua forma de escrita? Você do nada você para, pensa e começa a escrever no celular mesmo? Você sempre tem você fala da mensagem? Não, ou... para escrever os seus livros, suas entendi. ideias. Quando surge, você corre no celular e escreve. Depois da vida inteira escrevendo, eu já não faço isso. E fica tudo aqui. Eu não tenho muita, assim, uma sistemática. Metodologia, né? Tudo quanto é jeito que desce. Celular, papel, na mão. Guardanapo. Onde for. Que massa. Eu gosto sempre de algum modo, desafiar? Desafiar, mas não no sentido do desafio, vai lá e faça isso. Mas eu gosto de testar os meus limites. Entendi. Olha aqui, ó. Olha que legal, cara. Achei aqui, ó. Segura. Esse livro meu tá à venda, tá aí. Tá, repete tá vendendo, por favor, bastante também. Chama Atrevo-me a Reler. Atrevo-me a Reler. Releituras poéticas nas entrelinhas do sagrado. Eu vou comprar, com certeza. Eu dividi o livro em 3 partes. A primeira parte eu conto mesmo como se fossem as histórias e tal, as narrativas de Jesus. São 31 textos bíblicos que eu releio, com outras possibilidades. Nesse segundo bloco, que é onde esse texto aqui faz, que eu vou ler, eles são estrofes.
Só que é uma rima bem complexa, porque eu faço a rima do primeiro... Em cada verso tem 5 frases. Certo. A primeira e a última rimam e as do meio entre elas, sem quebrar a lógica do texto. Entendi. Vocês vão entender. Vamos. Eu coloquei como chão de surpresas o tema. Viajávamos amargurados, tínhamos tanta esperança, sonhávamos desde criança. Era a razão da nossa andança, agora os olhos molhados. Lembro-me de quando vimos, pela primeira vez, toda aquela lucidez na fala de um camponês, para ele sorrimos. Seu ensino era magistral, acalentava o coração, soava como canção, às vezes como trovão, nunca haverá igual. As crianças o amavam, ele sabia como chegar, nunca desperdiçou um olhar, sempre a se importar com aqueles que o buscavam. A elite fingia indiferença, os pobres faziam festa, a alegria manifesta, como chuva na floresta, marcava sua presença. Sua fama cresceu, seu nome incomodava, do sono a inveja despertava, a maldade então maquinava o fim do Galileu. O mal, agitado, se movia, o poder lavou as mãos, os homens como se fossem grãos, na lavoura do ódio não há irmãos, o chão da morte era a próxima via. Nós vimos ele morrer, dói só de lembrar, o sol deixou de brilhar, o pássaro resolveu calar, não havia nada a dizer. Rolaram a pedra final e o silêncio reinou, só a lembrança ficou daquele que só amou, e recebeu todo o mal. De repente, o clima mudou. As mulheres festejavam, nem todos acreditavam na beleza estranha do que falavam, que ele ressuscitou. Decidimos voltar para casa. O chão da aventura havia terminado. Por que ter mais um sonho alimentado? Na confusão do momento imaginado, criou-se a ideia rasa. Alguém se aproxima. Tem modos de estrangeiro. Pergunta sobre o andar ligeiro. Fala como mensageiro de uma ordem acima. Ele fala e o coração arde. Passeia pela escritura, expõe toda a tessitura, da estrada vai à altura sem nenhum alarde. Aceita a nossa delicadeza, o convite no fim da estrada. A noite já ia avançada, a surpresa será revelada. Deus estava na mesa. Rapaz, que isso, hein? Cadê o aplauso, gente? Pelo amor de Deus. Caramba, pastor, que... Esse texto é maravilhoso, Massa. né, cara? Rapaz. Emaús é Se outro eu nível. soubesse, eu tinha lido isso aí, não tinha nem pregado lá no... É verdade. Manda pra nós. Manda pra lá. Gravar em áudio e tudo. Show de Que bola. massa. Última que eu quero saber de você, não sei se o Dil Eu tenho uma pergunta que eu lembrei aqui, mas pode falar, João. Como você, essa exposição do texto, eu não sei nem se você, com certeza já passou por ele, mas não sei se você tem uma análise bem profunda dele, mas que tem muito a ver com o que a gente falou de tudo aqui, principalmente da religião, que é a parte onde Paulo fala do culto racional. Você consegue explicar pra gente do que ele estava falando e como a gente consegue trazer isso pro nosso dia de um culto tão... em muitas igrejas por aí, irracionais, pirotécnicos? É legal que Paulo escreve aos romanos, né? Então é a princesa, a rainha das epístolas e tal. E Paulo está colocando uma ideia, o logsekai, um termo da lógica, do pensar, mas não é um pensar rústico, aquele pensar que disseca. Sabe, o que Paulo está fazendo não é apenas uma análise do texto, que quem analisa demais acaba fazendo autópsia. E autópsia é em cadáver, não em vida. O Dr. Shedd dizia que a gente não pode ficar roendo ossos quando tem carne para comer. Então, a ideia do culto racional é um culto que sabe ser consciente do ato de cultuar. Essa que é a ideia. Ou seja, que o vosso culto seja racional. Ou seja, que você saiba o que está fazendo. Que o seu culto tenha começo, meio e fim, sabe? Que você entenda que o ato de cultuar é prestar um tributo a alguém. E esse alguém é o seu Deus. Que você se coloque inteiro naquilo que está fazendo. Que tenha coragem de verdade de abordar esse lado racional da coisa. Claro que ele também significa tomar cuidado com os excessos, exageros, todas essas preposições, excesso, exagero. Por exemplo, filho pródigo, quando volta para casa, ele cai em si. Porque só cai em si quem está fora de si. Então, quem vive no êxtase, vive fora de si. A ideia do culto racional é um culto onde você tem domínio das suas ideias. Então você sabe por que canta, por que cala, por que prega, o que é que esse texto está fazendo, o que é o ato de cultuar. É apenas no momento que você chega no culto? É ao longo do dia na vida? É o pensamento que um texto te atravessou na história? Sabe? É importante demais esse pensamento, até porque Paulo já transitou na carta aos Romanos. Já está indo quase para os finalmente ali. Então a ideia dele é: mantenham, gente. Pensem. É quase como se ele dissesse assim, igual... Tem um poeta alemão que era bem complicadinho, chamado
Reich, se não me engano, Heine, ele dizia assim, ó, deixem os céus para os anjos e para os pardais, vivam na terra como seres sociais e sociáveis. Ou seja, o que ele queria fazer acabou acertando. É a gente aprender a andar um pouco mais com o pé no chão. Eu costumo dizer que é como se a gente fizesse uma espécie de receita. É manter os pés no chão, coração nas escrituras e a cabeça no céu. Se você consegue isso, você tem as melhores ideias, o coração quente e nunca perde a conexão com o solo. Né? Os nossos pés são um lembrete diário de que a gente veio do pó. Então é importante lembrar sempre disso. Manter a consciência completa do ato integral de cultuar a Deus com a vida. Isso aí, cara. Sensacional. E na questão, como ele finaliza o texto, né? Por que ter o culto racional? Também a questão do que eu vejo, assim, não... É claro que até Paulo fala da importância do dom de profecias, né? De profetizar na hora do culto. Mas nessa busca, talvez, que a gente tenha desenfreada de querer saber qual é a vontade de Deus, a gente encontraria isso no culto racional. Porque depois ele vai dizer que é onde você encontra boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a gente fica tão perdido buscando um caminho que era só a gente pensar que ele já deu o caminho, né? Sim. Que é a Até consciência. porque a gente tem um erro muito grave quando a gente tenta saber coisas de Deus, mas não Deus em si. Por exemplo, quando Deus fala para Moisés, se prepara que eu vou passar. Ele passou a bondade dele. Não tem como você chegar perto de Deus sem ver a bondade. Por isso que é boa, perfeita e agradável. Por isso que o samaritano é bom. Bom samaritano. É a bondade que legitima o culto. Sim. Porque essa bondade que vem de Deus é um reflexo lá na frente do fruto do Espírito. Sim. Então, a igreja genuína que entende um culto racional, ela entende que é um culto bom, que vai gerar algum tipo de bondade. Notem que não é esse bem que muita gente usa, o cidadão de bem, que é o pior demônio que existe. Eu tenho medo de gente de bem. Eu também. Ele mata, vai no velório e ainda fora. Ele chora ainda. Aqui é diferente, é uma bondade. Pela Bondade é uma família. coisa muito mais profunda a bondade aqui. Porque a bondade aqui é uma expressão da natureza do próprio Deus. Eu vou passar a minha bondade, imagina. O que ele está dizendo é uma coisa infinitamente mais profunda. É um reflexo que faz com que as nossas relações e reuniões sejam agradáveis, boa, perfeita e agradável. E aquela bondade silenciosa, né? Exato. Não é aquela que está sempre dizendo pela família, Não tem pelo um povo, holofote, pelo... né? Não, ela é silenciosa. Eu acho legal que quando Jesus fala assim... Olha que interessante, né? Ser de vós perfeitos, já é difícil. Como perfeito é vosso Pai que está no céu. Piorou. O patamar tá... Porque Jesus está falando de intenções, sabe? A intenção do coração, o jeito como você se porta para com o outro. É como se a gente pudesse, de algum modo, dizer para as pessoas que estão perto da gente que aquilo que a gente está pregando é uma realidade que a gente experimentou e ela, por si só, é plena, então é perfeita. É legal que é como se a gente aprendesse, pelo menos seria esse o objetivo, a abrir mão da tentação da perfeição. Se vem de Deus, ela é perfeita no imperfeito que eu sou. Isso muda todo o foco. Caramba, repete de novo isso aí. Perfeição. Se ela vem de Deus, ela é perfeição no imperfeito que eu sou. Porque a gente, sendo imperfeito, não suportaria viver num mundo imperfeito. A gente sendo perfeito. Não suportaria. É um fardo para o qual a gente não pode ter. Isso aí. Antes do Arruda perguntar... Não, o Arruda vai perguntar agora, mas, Gabriel, pensa numa pergunta rápida aí. Tá aqui Mandou já? pra mim? Mandou? Aí. Você pode perguntar você em voz alta mesmo. Pergunta aí primeiro, Arrudeira. Vou perguntar do Gabriel. Perguntar Vou dele? perguntar Então dele vai. aqui, deixa eu Então pegar vai. aqui. Vamos ver. Pergunta do Gabriel, o Fiozeiro mandou. Como a sua área de estudo te auxiliou na construção da sua visão do homem, mundo e sociedade? Auxiliou aprendendo a respeitar as pessoas. Uma coisa que a clínica me ensinou é que não tem problema que eu tenha que ficar de longe observando, isso aí é um problema que eu não vou tratar e tal. Não. Todo mundo tem problema, piração, paranoia, loucura, neurose. É tudo a gente. Todo mundo tem o mesmo rosto. Aí, uma coisa que eu aprendi é que não tem ninguém no mundo que seja imune à dor. A dor é o carimbo essencial, a tatuagem da alma. Todo mundo vem pro mundo com cara de dor. Sabe? Ela é o processo da vida. E Deus é tão espetacular que arrancou da gente a memória física da dor. Você tem memória do momento, não da sensação. Se a gente pudesse reproduzir a sensação física, as mulheres, por exemplo, como é que fariam com o parto? A hora que eu olhasse pra criança... Lembrar... Imagina. Ou seja, você tem a dor como uma sensação solitária. Aqui tudo é compartilhar. Compartilhamos a mesa, o microfone, as ideias. Mas se eu tiver com uma dor aqui, eu tô sozinho. Não dá para compartilhar. Não dá. A não ser o Espírito Santo. Que quando ele chega para Deus, ele chega interpretando. Com gemidos inexprimíveis. Ele chega sentindo. É ponte do sagrado. Ou seja, eu comecei a aprender que no comungar da dor,
a gente passa a respeitar as pessoas, sabe? Julgar menos. Por exemplo, uma coisa que é fascinante para mim na clínica psicanalítica é que talvez hoje a clínica psicanalítica seja o único lugar onde você tem certeza que alguém quer te escutar. Você vai falar para uma pessoa que está interessada em te ouvir de verdade. Estudou para isso, tá gastando tempo para isso. A gente fala pouco na clínica. Isso é triste, fala né? pouco, né? A gente fala pouco na clínica. Tem gente que chega, fala. Para e diz, nossa, estou me sentindo bem. Não fiz nada. Só escutei. Mas É talvez que a não gente tenha ninguém pra isso. esqueceu. A gente esqueceu da configuração da face. Uma única boca, 2 ouvidos. A gente tem curso de oratória na igreja, mas não tem de escutatória, né? Precisa aprender a escutar um pouquinho mais. Ainda mais o pastor, né? O Rubem Alves tinha uma frase que ele mandou colocar um adesivo, colocou no carro Alves dele. Aham. Ele colocou no carro dele o adesivo. Consulte um advogado, você tem direitos. Consulte um psicanalista, você tem avessos. Faz total sentido. Eu tava mexendo aqui no meu celular porque o meu devocional de hoje, da Glorify, não sei se você conhece esse aplicativo, veio totalmente ao encontro que a gente tá falando, né? Foi uma frase do Oswald Chambers, que também trabalhou na guerra, né? Sim. Tudo mais. Missionário. Que dizia assim, a melhor medida de uma vida espiritual não são os êxtases, como a gente falou. Você citou É a sua êxtase, obediência. É sua obediência. Cara, isso aqui pra mim é... Essa frase foi a frase que... Eu vou usar o termo, eu sei que vocês vão entender. Foi a frase que me fez aparecer no Brasil inteiro. Ah, é? Porque um dia eu estava em casa, eu morava em Goiânia nessa época, do nada começaram o celular a tocar, as coisas, aquela loucura. Eu falei, o que tá acontecendo? Pelo amor de Deus. Aí um aluno, professor, bota no YouTube, mandou o link para mim. Quando eu botei no YouTube, Dr. Shed, pregando num evento gigantesco. Essa frase é a abertura de um capítulo de um livro meu. E o Shed leu meu livro e falou dessa frase, citando meu nome. Aí é Shed, né, cara? Imagina, pelo amor de Deus, essa eu vou levar para sempre. Caramba. Aí o pessoal me conheceu no Brasil todo aí. Nossa, que legal. E essa me marcou muito, porque tem falado muito com a gente, né, de obediência, e o que Deus espera de nós, né, e é o amor, né. Alguns missionários do final do século XIX, começo do século XX na África, eles tinham uma frase muito legal. Eles diziam que quando você se converte a Cristo, a sua linguagem é convertida e o seu alfabeto muda. Não começa mais pelas tradicionais A, B, C, D. É O, B, D, C. Aí pra frente você só obedece. Rapaz, Que massa. E nem era a pergunta que eu ia fazer, que eu ia te perguntar, pastor, é que você que tá aí O transitando... Fábio falou 1h30, nós já Nós tá aqui, tamo, 3 horas. Tá acabando, aqui. né? Pronto, tá acabando. Você que tá transitando aí na psicologia, na psicanálise, no estudo da religião, você nunca foi atraído por Viktor Frankl, logoterapia? Sim, eu gosto, já li alguma coisa dele. Não pela escola em si, a logoterapia. Mas eu já li, os textos dele são muito bons, né? O texto maior da vida dele, que conta toda a história, a experiência, é muito legal. Eu gostei, já li bastante coisa do Viktor Frankl, a conversa que ele teve com um pastor também, um teólogo, inclusive. Eu tenho um livro, não lembro o tema lá, mas eu tenho. Inclusive, já li muita o coisa Homos deles. religioso é Viktor Frankl, Viktor né? Frankl, E é legal, é uma ideia muito interessante para alguém que viveu o que ele viveu, né? Essa perspectiva de colocar sentido na vida, aquilo que você está vivendo. É bem legal. É que as minhas andanças, as minhas perspectivas são por outros vieses. Entendi. Então, não transito muito nessa área. Show de bola. Vamos para as perguntas finais? Vamos então, pra João? liberar ele, Vamos liberar coitado. o verdade. Você falou hoje aqui o dia inteiro. Eu falei de manhã, duas aulas de manhã. Aí voltei pro hotel pra minha aula e ainda atendi como psicanalista. Vamos contextualizar Coitado. a galera que tá assistindo, né? Porque às vezes nem tá sabendo. No momento da gravação aqui tá acontecendo a EBL aqui na nossa igreja, Nem né? sim, o povo tá pregando lá, virando tudo. E a gente tá gravando aqui, tendo essa honra de gravar com o Alan, então cedeu esse tempo aqui pra gente. Então, se você não participou da EBL, o Fios deu uma saidinha agora, mas provavelmente vai estar. Os cultos da noite vão estar todos disponíveis no canal da igreja. Tem a palavra do Alan que teve com a gente também pregando à noite. Então, e não deixe de participar no ano que vem. E agora você encerrou, você vai pregar Não. amanhã? Amanhã eu já tô de volta, porque amanhã eu volto, chego em São Paulo praticamente em cima dessa minha última aula que eu vou ter. E às 17h30 ainda tem uma live com o pastor da igreja de Brighton, na Inglaterra. Rapaz, tá É uma Logos Publisher. E aí a gente vai fazer eles têm uma live chamada Diálogos. E aí ele me chamou para trabalhar um pouco a questão das dores da liderança. Legal. Aí lá é 6h30, 7h30 da noite, não sei, na Inglaterra, vai ser 5h30 no Brasil. Uma loucura. Você lembra o que é descanso ou você já nem sabe mais o que significa? Mandamento. Descanso na Bíblia é tão sério que é um mandamento. É um mandamento. Se fosse fácil, não era mandamento, né? É verdade. Vamos então para as perguntas finais? A gente sempre faz, vamos fazer, você Tem- pode responder rapidinho. Show. aí. Duas perguntas finais. A primeira, a experiência ou as experiências aí mais engraçada.
que você já teve no contexto de igreja? Viagem, pregação. Tem. Vai, conta aí. Tem um monte, né? Mas tem uma que é, até hoje eu falo, como é que isso acontece, né, cara? Eu tô pregando numa igreja lá em São Paulo, tal, normal, mensagem, ministrando, normal. Do nada um cara levanta, ele olha bem sério pra mim, eu pensei, né? Vai me preparar. Ele vem andando pela igreja, ele para, o púlpito era alto, né? Ele parou embaixo do púlpito, me olhou assim, enfiou a mão no bolso. Ele fez uma cerimônia, uma coisa teatral. Enfiou a mão no bolso, pegou 10 centavos e voltou em cima do púlpito. Eu falei, cara, deve ter sido a pior mensagem que eu preguei na vida. O cara pagou 10 centavos pra mim. Às vezes eu vejo esse cara pegando aí, vai lá jogando dinheiro em cima do púlpito. Foi 10 centavos, cara. Nunca vou esquecer disso, 10 centavos. Meu Deus, e ele não explicou por quê. Não, simplesmente foi embora. Jogou. A experiência mais neopentecostal dele é 10 centavos. 10 conto, Eu não posso pregar sobre prosperidade. Não tem autoridade Não sobre dá, cara. Você nunca falou, irmão, trouxeram o cartão de crédito, mas não trouxeram a 10 senha. centavos, cara. Aquela moeda amarela ainda. a pequenininha. É a pequenininha. Triste. A última pergunta, então, que a gente sempre faz, é qual a experiência sobrenatural, assim, mais marcante da sua vida que você já teve? Foi a minha vocação para os livros. Eu tinha... Ali estava no contexto da minha conversão, entre os 11 e 12 anos. E, assim, eu fui criado sem pai. Então, era eu, minha mãe e meu irmão. E a gente foi tomar um café na casa de uma irmã, chamada Irmã Sebastiana. Naquela época, na igreja, era uma Assembleia de Deus, tinha um círculo de oração de crianças. E ela era a irmã que cuidava. Pelo nome já dá pra saber que é do manto. Sebastiana, meu amigo. Ela era campeã das lágrimas. A gente fazia Olha. que quando a gente chegava no culto terça-feira, minha mãe chegava cedo, dobrava o joelho, eu sentava do lado do meu irmão do outro, não podia nem sair, que ela beliscava a gente. Então a gente ficava falando qual das irmãs chora mais. Fazia competição. A irmã Sebastiana era campeã mundial de choro. Fazia uma Desidratava, colcinha. né? Ela chorava. Eu me lembro que um dia eu escutei ela chorando e eu fiquei vendo ela balbuciar alguma coisa. Naquele dia eu sei que o Espírito Santo não deixou minha mãe perceber que eu saí. Eu saí de pertinho dela porque eu fiquei pensando, o que ela tá falando, cara? Aí eu pulei 2, 3 bancos para trás, encostei e escutei ela dizendo, Senhor, usa pelo menos uma das minhas crianças pelo Brasil inteiro para eu saber que o Senhor tá usando uma das minhas crianças. Nossa. Ali dentro eu disse, eu poderia ser essa. Caramba. Eu disse isso. Aí, isso na terça, na quarta-feira fomos tomar café na casa dela. Ela chamava minha mãe. De tarde. Quando a gente chegou lá, o marido dela, interessante, não era crente, mas o nome dele era Salvador. Era isso. Cara, é muita semiótica, né? É muita semiótica. Aí eu lembro de chegar, foi a primeira vez que eu vi uma parede inteira de livros. Ele tinha uma parede inteira na casa dele. Nossa. Aí cara, aquilo foi um momento mesmo. Foi de seu Salvador. Eu sentei, eu cruzei as pernas. Eu lembro dessa visão, desse ângulo da minha perna cruzada, o shortinho vermelho. Memória fotográfica. Eu lembro de olhar pro livro. Aí eu não lembro mais se toma um café, não sei. Eu sei que eu fiquei olhando pros livros e com uma voz na minha mente assim, ó, o que é que me impede de saber tudo que tem ali se a única coisa que eu preciso fazer é ler? Os livros estão ali, o conhecimento tá lá. Eu só preciso tirar. Aí desse dia pra cá, não tem um único dia que eu não tenha um livro na mão. Minha vida é uma palavra. Agora, se tudo que Deus criou pela palavra, então eu sou um texto. Não precisa falar mais nada. Tem que despedir, não tem que fazer. Pode arrancar os cabos da tomada aí, que foi, né? Rapaz. Alan, que honra. obrigado pela presença, pelo obrigado, papo viu? sensacional. Tamo junto. Novamente é um privilégio ter você aqui com a gente. Meu, tá? privilégio nosso. Agradecer você que acompanhou até aqui também. Qual que é a hashtag de hoje? Meu Deus, hashtag palavra. Hashtag palavra? Fechou. Então, se você acompanhou até aqui, pra gente saber que você foi até o final, deixa aí. Hashtag palavra. Já se inscreve aqui no canal, compartilha esse episódio com mais alguém. Com certeza alguém vai ser pelo amor de Deus, por esse compartilha. episódio. Não manda gif de bom dia no grupo da avó, não. Flor, né? Manda essa entrevista, Manda esse pelo episódio amor aqui. de Uma Deus. entrevista, uma resenha, né? Uma resenha, sensacional. Agradecer toda a galera que tá aqui, os que estão trampando aqui, o Davizão, o Fiuza e a galera que tá acompanhando também a gente hoje. Mano, como faz pra ter acesso a todos os seus materiais? Tem algum lugar? Os livros são pela Estação da Fé, que é a editora. estaçãodafé.com.br ou é .com, eu não sei. Bota lá, Estação da Fé, editora Estação da Fé, é essa daí. E quem quiser me acompanhar, eu digo assim, quem quiser me seguir no Instagram, quem me segue nem sempre andará em trevas. O Instagram é só Alan Brizotti, eu não uso PR, pastor, nada. Alan Brizotti, e o Alan é humilde mesmo, A-L e a N. Alan Brizotti. E lá tem Coloca conteúdo de teologia, ou de... Tem. De tudo. As loucuras lá. Joga na teologia. O que dá, vai. O que tiver, a gente tá até indo, queria ó. trazer um livro aqui do Alan, né? Mas Acabou, né? esgotou, né? Eu ia falar infelizmente, mas felizmente, né? Felizmente esgotou. Então, só reforçar, se você não pôde estar com a gente na IBL,
a nossa livraria continua ativa aí nos cultos. Então é só você vir. Vamos ver se a gente repõe os livros do Alan pra tá pra galera. Do C.S. Lewis é muito bom. Esse aqui é o Peso da Glória, né? Então, ó, a questão do lugar no nosso coração que Deus preenche, ele fala um pouco sobre isso Sim, aqui, né? É o bom, Peso da Glória. É, show de bola. Tem até o livro de pregação do tio Nico aí que chegou. Os caras tá, bom. tá ali, ó, tá ali. E só reforçar também, aproveitar que a gente tá falando dos livros, aqui, ó, Rodrigo Bibo, Deus que Destrói Sonhos. Bibo que vai estar com a gente na IBJ. Se você não se inscreveu ainda, vai aqui na descrição, vai estar o link pra você se inscrever. O pai do podcast vai estar no nosso aí. Cacau Marx. Cacau Marx vai estar aqui com a gente também. Esse aqui é de Kim Gutierrez Siqueira, que já esteve aqui com a gente. Então, galera, tem muito conteúdo legal. A Bíblia é de Cristo, que já tá sempre com a A gente Bíblia, meu aqui. amigo, tá até por cima, né? 365 pra você ler todo dia, igual o pastor falou. Então aqui, se você quer ler, como ele falou, o conhecimento dele, a experiência sobrenatural mais marcante da vida dele foi através dos livros, né? Deus usou os livros para ter essa... Então, cara, é obrigatório você começar a ler, né? A gente foi numa palestra aquele dia lá na Batista, com o Jonas Madureira, Sim. que ele falou que o principal para um pastor é leitura, né? Claro. Então a gente sabe Aliás, que tem que o livro Inteligência Humilhada é leitura obrigatória. de cabeceira. Do Jonas Madureira. Jonas Madureira. Fundamental para todo Eu livro. até ia falar, imagina uma mesa aqui, Brizote e Inteligência Jonas Madureira. Meu Madureira. Deus, aí não Rapaz. tem que tomar uns 3 calmantes. Então, pra gente encerrar, Alan, quiser deixar uma mensagem pra galera pra finalizar, o microfone aí tá com você. Tem um provérbio rabínico, os rabinos dizem, quando você deixa um livro aberto em cima da mesa, até o vento vira a página, só o preguiçoso não lê. Então leia. Leia! É isso. É isso aí, galera. Fechou? Isso aí, fechou. Que ele cresça, E a gente diminua. principalmente a barriga. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu. Alan, obrigado. Meu, pela que presença, viu?